a partir disso, o que a gente começa a observar? Que a tendência é que a gente passe a ter concomitante nas organizações até 4 gerações, percebe? Então, é importante que a gente observe tudo isso para que a gente entenda a necessidade do tema e para que a gente compreenda também o cenário que vem daqui para frente. Né? E aqui, esse gráfico, gente, dá para tirar muita coisa, né? Dá para a gente perceber o quanto, talvez, as mulheres elas tenham um cuidado maior com a saúde. Então, essa pesquisa aqui do IBGE, a fonte está aqui embaixo, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção do quanto isso traz para a gente de informações ricas para o nosso dia a dia também, independente da área que a gente atue, tá bom? Se você for líder, se você tiver alguma ocupação numa empresa, numa instituição, é importante conhecer isso. Sim, o que a gente precisa saber principalmente, né? Que o choque geracional, ele vai existir, é natural, e a gente vai ver na sequência, ele é humano, mas que a gente consegue atuar de maneiras a minorar esse impacto, ou até mesmo a extinguir esse impacto, se a gente associar outras técnicas, até do que a gente já viu aqui, do feedback que o Arthur já falou, ou então da segurança psicológica, que já foi falada também. E vamos seguir. Agora eu vou trazer para vocês um autor que eu sou fãzaça, que é o Leonard Mlodinow. Esse livro, Subliminar, ele traz exatamente uma série de questões que a gente acaba atuando no automático, né? Que já são muito oriundas, muitas vezes, da psicologia social. E essa questão, especificamente, que ele traz para a gente, do in-group, do out-group, ele fala o seguinte: o que é o in-group? É a tendência que nós temos a considerar mais amigáveis, mais próximos, aqueles que são de um mesmo grupo que nós pertencemos. E aí, nós colaboramos com esses integrantes dos nossos grupos, tá? Sabe aquela história de irmãos que se engalfinham em casa, mas se alguém de fora vier mexer com qualquer um dos dois, o outro vira um urso para proteger? É mais ou menos isso. Mas isso é um movimento nosso como seres humanos. E o outgroup é o contrário, é justamente aquilo que está fora do nosso grupo, ou seja, pessoas pertencentes a outros grupos. E aí, o que eu gosto muito nesse autor é que ele cita muita fonte, da onde que ele tirou tudo que ele trouxe, e ele cita muito experimento. Nem todos, principalmente da década de 60, a gente tem muito experimento da psicologia social que fugia um pouquinho daquele de critérios éticos, porque na época não se falava tanto sobre isso. Graças a Deus, hoje se fala mais sobre isso. Mas é interessante a gente perceber uma das experiências que ele traz, foi um estudioso que acabou perguntando para vários pais de uma determinada escola se eles autorizariam seus filhos a ficarem uma semana num acampamento. E alguns pais acabaram autorizando, então, nos primeiros dias nesse acampamento, eles fizeram 2 grupos sem que um soubesse da existência do outro. Então, montaram 2 grupos, esses grupos ficaram juntos, só que um não sabia da existência do outro. Depois de alguns dias, eles deram a notícia para os grupos de que havia outro grupo ali naquele mesmo acampamento e apresentaram. A primeira coisa que aquelas crianças, né, na verdade eram crianças de 9 a 12 anos, a primeira coisa que eles organizaram foi justamente uma competição para saber qual grupo era melhor. Então, essa questão da competitividade, ela é muito forte no ser humano. Então, isso ajuda, eu quis trazer essa experiência, porque cada vez que a gente pensa como nós funcionamos, fica mais fácil a gente compreender como funcionam os nossos comportamentos no dia a dia. Então, falando sobre esses choques intergeracionais, é importante que a gente tenha em mente que a gente se classifica em grupos, isso é automático. E que, normalmente, eu sempre olho o outro grupo com desconfiança, né?